Você está preparado para receber uma palavra de Deus? É uma manhã especial. Para mim não é comum quando a gente se reúne para celebrar o Senhor na ceia. Para mim não é só uma ordenança de Jesus. Além de ser uma ordenança de Jesus, a gente revive não a tristeza da sua morte, a gente celebra a sua ressurreição. E às vezes em cultos de ceia tem gente que já vem assim meio triste, cabisbaixo, Jesus morreu. Não, ceia é para a gente celebrar, porque nós não estaríamos aqui se só Jesus morresse. Se ele só morresse na cruz, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque ele, além de morrer, ele ressuscitou. Então, tão quanto importante foi a sua morte, nós precisamos entender que também é muito importante você saber da sua ressurreição. Então, a nossa vida, ela se origina da vida que ele nos trouxe por meio da sua ressurreição. Então, o pão que a gente come na ceia não é o pão da morte. O pão que a gente come na ceia é o pão da vida. Então não é sobre morte. Esse é um culto, é um encontro sobre a vida. Amém? Muito feliz de estar aqui de novo, mais uma vez, junto com vocês. É bom pisar nessa cidade. E todas as vezes que eu piso nessa cidade, eu declaro que as estruturas infernais, elas se rompam, elas caiam, que o poder de Jesus Cristo reine nessa cidade, que toda camada, toda esfera de idolatria, toda esfera e camada de prisões na mente, no entendimento se quebrem. Essa é uma manhã onde a sua mente precisa estar liberada, a sua mente precisa estar livre, porque não é sobre estar apenas nesse ambiente físico e geográfico, é sobre uma mente que foi liberada para receber o que Deus tem para a sua vida. E não tem como a gente receber de Deus se não for por meio do entendimento. O que nos dá acesso às realidades de Deus não é o quanto eu frequento a igreja. O que me dá acesso às realidades de Deus é o quanto a minha mente está liberada para receber e entender dele. O que muda a minha vida não é o fato de eu ser evangélico. O que muda a minha vida não é o fato de eu congregar no Mevan. O que muda a minha vida é o quanto eu entendo as verdades dele. Só que eu não vou conseguir entender se eu não tiver a mente livre. É por isso que a verdade que liberta não é sobre aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Não é sobre uma pessoa estar caída, endemoniada e... Não. Existem prisões que os demônios não se manifestam fisicamente, notoriamente. Existem prisões piores do que essas. É aquela que você está dentro de um contexto como esse. Você frequenta a igreja evangélica, mas a sua mente continua presa. Você não consegue acessar as verdades de Deus sobre você mesmo. Então, a pregação do evangelho, desde Isaías, quando profetizava sobre Jesus, ele disse que ele viria, o Espírito do Senhor estaria sobre ele, e ele traria as boas notícias, as boas novas, que são as boas notícias. Então ele não veio nos libertar de outra maneira que não seja pela boa informação, pela boa notícia. E a notícia a gente recebe aonde? Na mente. Então, se a mente não está livre para receber a boa notícia, não adianta você ser um frequentador de igreja. A mente tem que estar liberada, a mente tem que estar livre, a mente tem que ser liberta. Amém, irmãos? Amém. Olha para o teu irmão e diga assim: por que você está tão calado assim, irmão? Está com frio? Aleluia.
Se você vê Paulo orando pelas igrejas que ele plantou, a oração que ele mais faz é: Senhor, abre os olhos do entendimento. Por que ele ora assim? Abre os olhos do entendimento. Porque não adianta ser frequentador de igreja se o entendimento não está aberto para receber. Eu quero declarar nessa manhã que a tua mente vai estar livre para receber essa palavra. E toda estrutura do inferno que prende, que bloqueia, que trava a mente, cai agora em nome de Jesus. Espíritos de intimidação, espíritos malignos que travam a mente, solte as mentes agora, em nome de Jesus. Amém? Filipenses capítulo 2, abre aí por favor. Filipenses capítulo 2. Me dê aí alguns minutinhos, e eu não vou atrapalhar teu almoço hoje. E se quiser me convidar para almoçar, eu estou assim, disponível. Brincadeira. Filipenses 2:5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa esses versículos, deixa do versículo 5 em diante aqui fixo, não tira essa tela do texto, por favor. Pois bem, aperte o cinto aí um pouquinho, para a gente poder navegar no oceano do Espírito. Não saia daqui agora, esqueça tudo. Deus tem uma palavra para o seu coração, e isso pode mudar a sua vida e tocar o teu destino nessa manhã. Eu não quero ser apenas alguém que acrescenta informação à tua mente. Eu quero ser alguém nessa manhã que vai liberar algo do Senhor. Quero ser só um instrumento para liberar algo do Senhor, que não vai te dar só informação, mas que vai descer para o teu coração e vai edificar realidades de Deus dentro de você. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, que essa palavra vai tocar o teu destino hoje. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Escute, essa é a carta de Paulo aos Filipenses, e esse é o texto mais conhecido de Filipenses. Esse é um texto universalmente conhecido. Mas por que eu escolhi no Senhor, pelo Espírito do Senhor, falar sobre esse assunto hoje de manhã? Porque nós precisamos trazer Cristo para o centro da igreja. Porque não existe igreja sem Cristo como centro. Ele é a centralidade de tudo. Se você ler a Bíblia inteira, você vai perceber que tudo, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse, tudo aponta para uma coisa só. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Cristo. Então Cristo é o centro, Ele é a centralidade. A história da Bíblia fala sobre um pai e um filho, que é Deus e Cristo. É por isso que a Bíblia começa com um casamento, e ela também vai terminar com um casamento. Então, toda a história bíblica está apontando para Cristo. Então, como igreja, como pastores, como ministros do Evangelho, nós precisamos trazer Cristo de volta para os púlpitos, porque sempre foi Cristo, porque dele
por Ele e para Ele. São todas as coisas. Então, se é dele, por Ele e para Ele, por que a gente está tirando Cristo do púlpito? A gente tem que trazê-lo de volta. É por isso que em Apocalipse diz que Ele estava à porta e batia. Se Ele está à porta daquela igreja, é porque Ele está do lado de fora daquela igreja. Então observe que tinha culto, tinha reunião, tinha gente, tinha café da manhã, tinha tudo. Mas o principal daquela igreja estava onde? Do lado de fora, batendo na porta. Ele está dizendo assim: se vocês ouvirem minha voz e abrir a porta, aí eu entro. Está dizendo assim: eu quero voltar para o centro da minha igreja, mas vocês aprenderam a fazer culto sem mim. Vocês aprenderam a fazer pregação sem mim. Vocês aprenderam a fazer seus movimentos sem a minha presença. E eu vou te falar, não é difícil fazer igreja sem Cristo. Basta você ter uma boa ideia. E sabe o que a maioria das pessoas gostam? De boas ideias. É por isso que não existe a igreja ideal. A igreja ideal é aquela que você projetou na sua mente que existe. E aí você está buscando aquilo que seja ideal para adequar ao seu estilo, ao seu padrão. Mas essa igreja, ela não existe. A igreja que existe é a igreja real. E sabe qual que é a igreja real? É essa, que tem gente como essa pessoa aí do seu lado. Olha para ela aí agora, cheia de defeito, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Essa é a igreja real. Essa igreja as pessoas não querem, sabe por quê? Porque a gente quer igreja que as pessoas se pareçam com a gente, que gostem do que a gente gosta, que façam o que a gente sabe fazer. Essa é a igreja ideal, ela não existe. Agora a igreja real é a igreja de pedras vivas, que tem todo tipo de pedra para edificação do grande edifício. Tem pedras redondas, quadradas, bicudas, ásperas. É só você começar a se relacionar com as pessoas aqui dentro, e você vai perceber que ninguém é igual a você. E se você está buscando uma igreja que as pessoas sejam igual a você, você não vai achar no planeta Terra. Então, quando Cristo é o centro da igreja, você não tem problema com os diferentes. Quando Cristo é o centro da igreja, você não tem problemas de se relacionar com alguém que não pensa igual a você. Você não tem problemas de se relacionar com alguém que gosta de coisas que você não gosta. Porque isso é igreja. E a beleza do evangelho está nisso. Em um ajuntamento como esse, de pessoas diferentes, mas que fazem a mesma coisa para Cristo. Essa é a beleza do evangelho. Como que dá certo um lugar onde está cheio de gente diferente, fazendo a mesma coisa, para chegar no mesmo lugar? Só o evangelho faz isso. Mas você vai precisar abrir sua mente para entender que você não vai achar um lugar ideal. É por isso que nós não podemos apresentar, escuta isso, pastor Bruno, pastora Rosana, não podemos preparar um lugar para as pessoas se identificarem, porque é isso que as pessoas querem, e você não pode ser um desses. Porque todas as pessoas que buscam um lugar para se identificar, no dia em que elas não se identificarem, elas vão embora. Então, pastor, que igreja a gente precisa preparar para as pessoas? A gente precisa preparar uma igreja que tem uma missão, uma causa. Porque as pessoas precisam se identificar com a causa e não com o pastor. Eu não posso preparar uma igreja para as pessoas se identificar comigo, porque eu não sou o centro da igreja. Eu tenho que preparar uma igreja que as pessoas se identifiquem com a causa de Cristo. Porque no dia em que elas tiverem problema comigo, elas vão permanecer por causa de Cristo. Tem alguém aqui, gente, ainda? Pode falar ou não pode nesse lugar? Olha que hoje eu vim com a boca virada, viu? Acordei mesmo de casaca virada hoje. Estou vindo no final de semana tão poderoso com os adolescentes, tanta glória, tanta unção. Eu disse, eu nem sabia, eu vou falar o que eu precisava falar. E quem gostar, gosta, quem não gostar, vai-se embora.
Mas escute, eu estou cansado, literalmente. Eu me converti aos 13 anos de idade. E eu me tornei o pastor da igreja que eu me converti. Dá para você imaginar? Uma igreja que todo mundo me recebeu como adolescente. Agora eu sou o pastor dessas pessoas que me receberam como adolescente. Como é que se torna pastor dessas pessoas agora? Porque é igual pai, não é assim, pai? O filho cresce, mas o pai vê o filho como? Não é assim, Sandro, Cláudia? Ai, a Lívia está grandona já está pronto para casar. Mas o pai vem como quem? Minha filhinha. Igreja não é diferente. Quando eu cheguei, eu era um adolescente que dava dor de cabeça naquela igreja. Oh, Jesus. E agora eu me torno pastor daquela igreja. E as pessoas com a mente assim, de olhar para mim como eu cheguei, não naquilo que eu estava me tornando. E aí aquelas pessoas queriam que eu fosse o pastor ideal para elas. E eu precisava estar muito convicto em Cristo, o meu chamado, para eu não ter que me adequar ao pastor ideal para aquelas pessoas, a despeito do que Deus queria que eu fosse para elas. Tem que ser muito macho para você poder assumir o que Deus tem para você ser o que Deus quer que você seja, e não que as pessoas projetam que você deve ser. Isso é muito complicado, porque a igreja não pode ser um lugar onde você se acostuma a ser apenas um espectador. Eu preciso arrancar você nessa manhã desse lugar, porque o que eu vou pregar, o que eu vou falar, precisa despertar a minha e a sua consciência de que existe algo além e muito mais do que o que você está imaginando. Porque o que Cristo fez não foi para que eu e você ficássemos acostumados como alguém que só vem expectar, alguém que só vem gerar, sabe, um ambiente de espectadores. Não, Cristo fez o que fez por mim e por você, para arrancar você dessa cadeira, para você assumir um compromisso com a causa dele. Existe uma causa na missão da igreja de Jesus. Só que essa causa não é para alguns, é para todos. E nós precisamos romper esse grilhão, essa cadeia do inferno, que nos faz enxergar como a igreja católica enxerga o santo papa, o santo bispo, o santo padre. E aí quem tem a responsabilidade de fazer as coisas acontecer é quem está no púlpito. Não, a causa não é só para quem está no púlpito, a causa é para todos. A gente vem com muita tradição católica na nossa cabeça, e nada contra aos católicos, mas eu preciso preservar o princípio bíblico de que a igreja é de Cristo, mas ele tem uma causa. E se você quer viver a igreja de Cristo, você vai precisar aprender a abraçar uma causa. Olha para o teu irmão e pergunta para ele assim: você já entendeu a sua causa aqui dentro? Pois bem, essa carta de Paulo aos Filipenses, ela é muito pertinente para esses dias, e eu preciso falar dela. Por quê? Porque ela é muito peculiar para os nossos dias. Ela é muito para o dia de hoje, para os dias de hoje. Ela é bem diferente das outras cartas que ele escreveu. Imagina, Paulo escreveu muitas outras cartas, só que essa aqui, ela é diferente de todas. E eu vou te explicar por quê. Porque se você observar, Paulo
foi ele que escreveu a carta aos Romanos. E qual foi o propósito de Paulo escrever a carta aos Romanos? Foi com o propósito de trazer uma estruturação doutrinária. Ele quis estruturar a doutrina. É por isso que quem lê Romanos às vezes diz assim: nossa, é tão difícil entender Romanos. E é. Por quê? Porque ali ele está ajustando a doutrina. E qual que é a doutrina que Paulo está querendo ajustar em Romanos? É a doutrina de que a justificação, ela é somente pela fé. E por que ele está falando sobre isso para os romanos? Porque haviam outras ideias de como você ser salvo, de como você ser justificado, inclusive pelas obras. E aí Paulo vem e diz assim: gente, eu sei que eu não posso errar no ensino e na instrução a vocês. É como se Paulo tivesse escrevendo aos romanos. Sabe aquele trabalho daquele cara que vai desarmar aquela bomba? Já assistiu aqueles filmes? Que tem 3 fios, o vermelho, o verde e o preto. E ele tem que acertar no fio certo para a bomba não explodir. Pronto! Esse é o trabalho de Paulo escrevendo aos romanos. Ele não podia errar na instrução. Ele não podia errar no ensino. Então ele escreve e vai falando sobre a justificação. E aí ele termina dizendo assim: só é possível ser justificado somente pela fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Diga: justificação somente pela fé. Então ele está construindo a teologia da igreja, ele está construindo a doutrina da igreja. Esse é o trabalho de Paulo em Romanos. E aí você percebe a habilidade, a maestria que ele tem para tentar colocar essa instrução de maneira tão sábia. Uma outra carta que Paulo escreve, que é diferente dos Filipenses, é as cartas aos Coríntios. Foram 4 cartas. A primeira e a terceira se perderam. O que a gente tem hoje é a segunda e a quarta. Mas como eles colocaram em ordem, está lá 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas ali é a segunda e a quarta carta, porque 2 se perderam. E qual que é o zelo de Paulo? Diferente de Filipenses e diferente de Romanos. Enquanto Romanos ele está querendo estruturar a doutrina, em Coríntios ele tem um outro tom. E qual que é o tom com o qual Paulo escreve aos Coríntios? É que em Coríntios o problema não era doutrinário. Em Coríntios o problema era moral. Diga: moral. E o que ele escreve aos Coríntios? Ele escreve 2 coisas extremamente importantes que nós precisamos saber. Primeiro, ele escreve sobre a importância da unidade. É por isso que ele diz assim: está vendo o que está ocorrendo dentro da igreja, irmãos? Alguns estão dizendo ali que é de Paulo, outros estão dizendo que é de Apolo, outros aqui estão dizendo que é de Pedro, e outros estão dizendo que é de Cristo. E aí, em resumo, sabe o que ele está tentando dizer? Dos 4 grupos, você sabe qual é o pior grupo? O pior grupo não era o de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo. O pior grupo era o de Cristo. E por quê? Porque o grupo que era de Paulo respeitava Paulo, o grupo que era de Pedro respeitava Pedro, o grupo que era de Apolo respeitava Apolo, mas o grupo que era de Cristo não queria se submeter a ninguém, porque dizia: Cristo é o meu pastor. A segunda coisa em Coríntios que ele escreve, diferente de Filipenses e diferente de Romanos, é sobre a espiritualidade. E aí ele mostra em 1 Coríntios, sobre a verdadeira espiritualidade. Por quê? Porque era uma igreja que se movia em todos os dons. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículos do 4 ao 5, ele diz: louva a Deus porque vocês têm todos os dons e não tendes necessidade alguma. Ou seja, vocês têm muita grana, são bem-sucedidos financeiramente e vocês têm todos os dons. Você já imaginou congregar numa igreja que tem todos os dons?
Você está aqui, daqui a pouco um se levanta, profetiza, outro fala em línguas, outro interpreta, outros cura, outros têm palavras de conhecimento, outros palavras de sabedoria. Imagina numa igreja todos os dons, isso é ruim ou bom? Então o que Paulo está querendo mostrar sobre a verdadeira espiritualidade? É que no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: infelizmente, eu não posso falar a vocês como espirituais, e sim como carnais. Ele está dizendo o seguinte: vocês têm os dons, e vocês se orgulham disso, como se isso fosse espiritualidade. E eu estou querendo dizer para vocês que dom não revela espiritualidade. Quer mais? Capítulo 5, versículo 1. Ele diz: olha, há que se ouça sobre vocês, do lado de fora, entre os gentios, que há entre vocês alguém, filhos que se atrevem a deitar com as mulheres dos seus próprios pais. Aí ele diz assim: essa é uma prática imoral, e é uma imoralidade tal que não se ouve entre os gentios, não se ouve no mundo. Deixa eu traduzir. Ele está dizendo assim: vocês estão se orgulhando porque têm todos os dons, vocês acham que isso é espiritualidade, mas sabe o que é que vocês são de verdade? Vocês são carnais, e usam o dom para tentar encobrir o problema moral que vocês têm. E qual que era o problema moral? É que tinha tanta imoralidade dentro da igreja, que tinha filho que se deitava com a mulher do próprio pai. Aí ele diz assim: entre os gentios não acontece isso, rapaz. Ele está dizendo assim: lá fora no mundo, o pessoal está olhando para dentro da igreja, está dizendo assim: rapaz, esses crentes fazem uns negócios que eu não tenho coragem de fazer. Consegue me entender? Então, Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo: vocês têm um problema. Não é falta de dom, é falta de moral. Porque se você está comprometido com Cristo, Ele não quer só tocar o seu espírito, Ele quer tocar a sua moral também. Se você está comprometido com Cristo, Ele não quer tocar só a sua vida espiritual, porque você ainda está na terra. Agora você precisa pegar o que Deus está fazendo no seu espírito e permitir que Ele toque a sua humanidade. Porque para Deus, espiritualidade não é o quanto espiritual eu sou. Espiritualidade para Deus é como eu trato o meu próximo. Isso é espiritualidade para Deus. E a terceira carta que Paulo escreve, para a gente adiantar aqui, é aos Gálatas. Ele escreveu Romanos, ele escreveu Coríntios, ele escreveu outras, mas ele escreve aos Gálatas. E sabe qual que é o tom aos Gálatas? Não é doutrinário, não é moral. Aos Gálatas é contra os falsos mestres. São falsos ensinos dentro da igreja. Paulo está falando sobre: não é necessário mais a circuncisão, porque em Cristo todas essas práticas litúrgicas elas foram acabadas. Agora o sacrifício vicário de Cristo na cruz, ele foi suficiente para acabar com todo tipo de práticas e sacrifícios litúrgicos. Agora não precisa mais de animal, nem sangue de bode, nem sangue de ovelha. O sangue de Jesus, ele foi suficiente. É o que Paulo está tentando corrigir em Gálatas, porque entraram falsos apóstolos, falsos mestres dentro da igreja, e agora eles estão perguntando: cadê você é circuncidado? Aí as pessoas começaram a ficar em confusão. Ué, Paulo falou que não precisa, e por que vocês estão perguntando se eu já sou circuncidado? Aí ele: não, Paulo deve estar equivocado, muito emocionado. Precisa sim, você tem que marcar a sua carne, você tem que marcar o símbolo da aliança com Deus. A sua circuncisão, ela é sagrada, você tem que praticar assim. Aí Paulo já tinha dito para eles que em Cristo essas realidades e práticas litúrgicas já tinham acabado. Sabe o que eu entendo que Paulo está fazendo aqui?
Paulo está tentando proteger a pureza da igreja. Por quê? Porque muita gente ainda presa na lei está tentando persuadir a mente daqueles que em Cristo já foram libertas. É por isso que o tom de Paulo aos Gálatas é: será que vocês não observam que vocês começaram bem no espírito e agora vocês estão terminando na carne? Paulo está dizendo assim: vocês começaram até bem, mas por ficar ouvindo ladainha de um e de outro, vocês estão decaindo da graça de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: cuidado com quem você ouve. Essa pessoa pode te arrancar do que Deus tem para você. Amém? Só que agora ele escreve aos Filipenses, diferente de Romanos, diferente de Corinto e diferente aos Gálatas. E o que Paulo está escrevendo aqui aos Filipenses? Ele está escrevendo, eu vou traduzir dessa seguinte maneira para você entender melhor. Que gosta de churrasco? Ô, mistério. Você já prestou atenção, né, irmão? Não tem como eu pregar se eu não falar de comida. É um voto que eu tenho comigo mesmo. Por isso que eu já entrei pela cozinha hoje. Eu gosto de comer, irmão. Eita, coisa boa é comer. Mas enfim, deixa a comida para lá. Paulo, quando está escrevendo agora aos Filipenses, ele não está escrevendo como apologeta, como o doutrinário, ele não está escrevendo como o que está corrigindo a moral, ele não está escrevendo como escreveu aos Gálatas. Paulo agora está como se estivesse numa roda de amigos, comendo um churrasco, tomando Coca-Cola gelada e escrevendo da prisão aos Filipenses. Por quê? Porque Paulo, ele tinha uma identificação no espírito muito, muito forte com a igreja de Filipos. E aí agora ele não vai escrever como o grande teólogo, agora ele vai escrever como amigo. Ele vai escrever como companheiro, como parceiro de jugo. Você já teve alguém assim que foi seu parceiro de jugo? Que nas horas boas estava ali, nas horas difíceis estava ali? Pronto, Paulo está escrevendo como esse companheiro de jugo. E quando ele escreve aos Filipenses, ele está conversando assim: me ouçam, meus amigos. Me ouçam, meus amigos, porque eu tenho uma mensagem importante para você. Porque quem está ali visitando Paulo nessa hora que ele está escrevendo é Timóteo, seu filho amado. E Timóteo está levando notícias a Paulo de Filipenses. E qual que é a notícia que Timóteo está levando? Ele está levando a notícia de que os irmãos em Filipenses estão tristes e desanimados. Ele está indo falar para o cara que tem um amor especial pela igreja de Filipenses, e o Timóteo está dizendo para ele: Paulo, os irmãos estão tristes, os irmãos estão desanimados, e assim a gente não sabe mais o que fazer. Aí Paulo pega ali a sua pena, pega o seu papiro e começa a escrever. E é aqui que eu entro no texto que eu comecei, porque duas coisas nessa carta Paulo fala para esses irmãos que estão tristes e desanimados. Primeiro, quando Paulo ouve esses dois lamentos, Paulo escreve para eles e diz assim, porque qual que é o lamento deles? O primeiro lamento deles é: coitado de Paulo, nosso apóstolo está preso. Só para você entender a ligação que esses irmãos tinham também com Paulo. Era uma ligação muito, não só no espírito, mas uma ligação muito emocional. Eles eram coligados emocionalmente. E aí quando eles souberam que Paulo foi preso, e aqui não é a segunda prisão de Paulo quando ele está velho, aqui é a primeira prisão de Paulo quando ele ainda está novo. Tinha muito gás ainda para dar, e eles sabem que Paulo queria, eles conheciam o desejo de Paulo de abrir muitas outras igrejas. E agora quando eles ficam sabendo que Paulo está preso, eles revelam o seu primeiro lamento.
Coitado do nosso apóstolo, coitado de Paulo. Aí Paulo escreve, o que ele escreve? Meus irmãos, não se envergonhem das minhas cadeias. Uau! Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: eu não quero que vocês tenham dó de mim, porque pelo Evangelho o que a gente sofre e passa não é para que os outros sintam dó de nós. Pelo Evangelho o que a gente passa e sofre, isso nos traz a dignidade e a alegria de saber que por Cristo, pelo que Ele fez por nós, padecer por Ele não é tristeza, padecer por Ele é alegria. É por isso que ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos de novo no Senhor, porque as minhas algemas e as minhas cadeias não é para trazer a vocês tristeza. As minhas algemas e as minhas cadeias é para que vocês saibam que é motivo de alegria padecer por Ele. Você sabia que quiseram fazer isso com Jesus? Lucas 23, 28. Põe aqui, só para vocês entenderem. Lucas 23, 28. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Jesus está para ir preso e crucificado. As filhas de Jerusalém começaram a chorar. E aí Jesus, como se olhasse para elas e dissesse assim: por que vocês estão chorando? Ai, porque é tão bom ter você aqui com a gente, agora você vai preso. Ai, aí Jesus: não, chora por mim não, chora por vocês. Eu sei para o que eu vim. Isso para mim é muito poderoso, porque quando você sabe para o que você foi chamado, quando você sabe o propósito pelo qual Deus te escolheu das trevas e te trouxe para a luz, quando você sabe o propósito pelo qual Ele te tirou de um charco de lodo e colocou os teus pés sobre uma rocha, quando você sabe o propósito pelo qual Ele te escolheu antes da fundação do mundo, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele já te viu, Ele já te assistia, foram as mãos dEle que te entreteceram, foram as mãos deles que te fizeram, e você descobre o propósito pelo qual Ele te chamou, Ele te escolheu. Você sabe que padecer pelo propósito não é motivo de tristeza, padecer pelo propósito é motivo de alegria. Jesus está dizendo assim: eu não quero pena, eu não quero dó, porque eu sei para o que eu vim, e tudo que eu estou sofrendo é porque eu estou cumprindo o meu propósito. Pergunta para o teu irmão assim: você está chorando pelo que mesmo? Porque ainda não comprou sua casa própria? Porque ainda não trocou de carro? Não, pergunta: você está chorando pelo que mesmo? Você está triste pelo que mesmo? Nós precisamos revisar as verdadeiras razões pelas quais a gente acha que está sofrendo. A gente precisa repensar as verdadeiras razões pelas quais a gente acha que está padecendo. Porque talvez você está triste e chorando e lamentando e sofrendo por coisas que não são motivos e razões para isso. Quando você descobre quem você é e o propósito que Deus tem na sua vida. Ai, pastor, estão falando mal de mim. Ah, é? Ah, pastor, estão inventando história com o meu nome. Ah, é?
Pastor, estão mentindo. Pastor, estão isso. Pastor, não sei o que, uma perseguição no trabalho, perseguição da vizinhança. Pastor, eu não aguento mais. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele advertiu e disse: quer me seguir? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois. Diga assim para o teu irmão: fica feliz quando falarem mal de você. Agora, você já observou que Paulo está escrevendo isso, sabe onde? Preso. E essa foi a pergunta que eu fiz: como é que a gente expressa alegria preso? A pergunta que eu te faço é: quando você está no momento de dor, quando você está no momento de dificuldade, o que você escreve no dia mau? Ou você é daqueles que no dia mau vai para o Instagram colocar um rostinho com lágrimas, triste? Vai tomar vergonha, meu irmão, em nome de Jesus. Me dá raiva quando eu vejo crente colocando triste. Paulo está dizendo o seguinte: você não sabe o que é padecer. E mesmo padecendo na altura que ele padeceu, a única coisa que saía da boca dele era: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Não, olha para o teu amigo: meu irmão, se alegra nessa manhã. Como que numa manhã de ser como essa, você está com essa cara fechada aí, pelo amor de Deus? Como que numa manhã como essa, você está aí todo encolhido, parecendo que você está a pulso aqui? Não! Estar aqui ceando, celebrando a vida de Cristo, é para você se alegrar, meu irmão. É para você celebrar, meu irmão. Isso é muito louco, sabe por quê? Porque eu descobri uma coisa no Evangelho: é que a realidade do Evangelho, as coisas têm outras cores. Fora do Evangelho, muita coisa você vai enxergar preto e branco, difícil, ruim, impossível. Eu posso dizer o que eu estou falando, porque se não fosse o Evangelho na minha vida de Cristo, a vida hoje não teria sentido para mim, não teria sabor para mim, e muito menos cor. Principalmente quando a impossibilidade bateu na minha porta. Mas quando eu descobri que na realidade do Evangelho, o impossível é só uma opinião dos outros. Você não está entendendo? O impossível para você que está no Evangelho não é impossível. Você já prestou atenção que em nenhum momento Jesus falou de nada impossível? Pelo contrário, ele olha para mim e para você e diz: tudo é possível ao que crer. Não, chacoalhe esse irmão e diga assim: não tem nada impossível no Evangelho. Porque na realidade do Evangelho, as coisas começam a tomar outras cores. Como? Quem está preso está consolando quem está livre. Consegue entender isso? Paulo está preso, mas ele está escrevendo para consolar quem está livre. Por quê? Porque quando você é encontrado pelo Evangelho e você se encontra com o Evangelho, você não é só um frequentador de igreja, você não é só um espectador, você não é só alguém que faz um número aqui. É quando você se encontra com o verdadeiro Evangelho, e o Evangelho acha você aí dentro, ele transforma a sua perspectiva. Agora pode estar ruim aqui fora, mas aqui dentro não. Pode estar abalado aqui fora, mas aqui dentro não. Deixa eu adiantar, senão eu não termino. Segundo lamento deles, sabe qual foi? O que será de nós? Se prender o apóstolo, vão ter que prender a gente que acredita no que esse apóstolo falou. Se para ele, que está aqui em cima, não teve misericórdia,
Como é que vão ter misericórdia da gente que está aqui embaixo? E agora, não é mais o coitadinho do apóstolo. Sabe qual é o segundo lamento? Coitadinho da gente. Tem muito crente no espírito do coitadismo, sabia, dentro da igreja? Rapaz, desculpa, mas eu vou ter que falar isso. Hoje, você não pode mais falar algumas verdades para algumas pessoas. Hoje você não pode mais olhar nos olhos e dizer o que precisa ser dito. É uma agressão à verdade hoje. Por quê? Porque o espírito do coitadismo está tomando conta da mente e do coração de muita gente. Você não pode mais exortar. Porque tem gente que se levanta e vai embora. Porque ela logo diz: eu não vim aqui para ouvir essas coisas. Porque são pessoas almáticas que vêm para a igreja na expectativa da alma. E sabe o que acontece? Quando alguém assume essa postura de vir para a igreja na expectativa da alma, ela quer algo que satisfaça a sua alma. Então o louvor tem que agradar ela, a palavra tem que agradar ela. Ela não vem no espírito para dizer: Deus, o que o Senhor falar comigo eu quero ouvir. Ela sai de casa assim: tomara que não canta aquelas mesmas músicas de domingo passado. É a alma. Esse pastor está gritando demais. É a sua alma. É a sua alma. A alma é exigente. Ela escolhe o que quer. O espírito não. O que vem de Deus é bom para mim. Chorar, calar. Eu quero te arrancar da expectativa da alma nessa manhã e trazer você para viver na unidade do Espírito. Porque o que está sendo liberado daqui não saia da minha carne nem da minha alma, mas do Espírito de Deus que acha o teu espírito aí. Eu só quero te arrancar desse lugar mórbido. Eu só quero te arrancar desse lugar de morte ou de sono indolente e dizer para você: levanta-te tu que dorme, desperta tu que dormes. Tem coisas maiores. Amparo para essa igreja. E aqui Paulo está escrevendo: irmãos, não tenham medo de sofrer. Não fiquem com esse sentimento, porque esse não é o sentimento de Cristo. Aí agora eu entro no texto que eu li. Porque a questão agora é uma questão de sentimento. Posso te perguntar uma coisa? O que você está sentindo diante desse cenário que você está vivendo? O que você está sentindo aqui? Medo? Desespero? Dor? Você que passou por alguns lugares e foi chincalhado, esculachado, arrebentado ali. Aí você está aqui agora. Amém, aleluia, glória a Deus, bem-vindo. Mas a pergunta que eu te faço é: o que você está sentindo aqui? A dor? A decepção? A frustração? Eu tenho uma palavra para você. Porque não foi esse o sentimento que, diante de tudo que Cristo passou, Ele teve. Porque Ele passou pela dor, Ele passou pela rejeição, Ele passou por muito mais do que o que você passou. E aí Paulo escreve a eles dizendo: esse sentimento que vocês estão tendo aí não é o sentimento de Cristo. Versículo 5, põe aqui. Agora deixa eu te apresentar qual foi o sentimento que houve em Cristo. Tende em vós o mesmo que houve também em... Qual foi o sentimento de Cristo? Próximo. Pois Ele, sendo Deus, vou traduzir na tradução mais próxima do original. Ele, sendo Deus, não o quê? Não teve por usurpação o ser igual a Deus. O que é isso? Deixa eu te explicar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Esse sentimento que você está sentindo aí é o sentimento da dor da sua alma. Agora deixa eu te mostrar o sentimento que houve em Cristo
que não é a partir da alma, embora ela sofra, embora ela sinta a dor. E aqui eu não estou querendo ser insensível à dor de ninguém, porque eu estou querendo te dizer que na realidade do Evangelho existe um lugar que você acessa no seu espírito, que o seu espírito governa a sua alma. E como é que eu faço isso? Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual foi o sentimento? Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele podia fugir e escapar da dor, sim ou não? Ele poderia dizer: não quero, não vou passar por isso, vou descer, vou me tornar homem, mas eu sou Deus, então na hora da dor eu dou uma fugida, porque eu sou Deus. Mas Ele, sendo Deus, Ele não teve por usurpação dizer: eu vou pegar agora o direito de Deus que eu tenho, o direito de ser Deus que eu tenho, e na hora da dificuldade eu vou fugir dela. Ele está dizendo assim: não seja fujão. Olha para o teu irmão e diga assim: não fuja da dor. Está aqui comigo, gente? Uma coisa que eu preciso mostrar para você nesses versículos que eu acabei de ler, do versículo 5 em diante. Há uma apresentação teológica sobre esses versículos, de que aqui é uma canção. Eles descobriram que existem notas nessas frases de Paulo. Eram canções que eles cantavam na igreja primitiva. Então aqui é como se Paulo estivesse escrevendo uma música para eles. Ele está dizendo assim: olha, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual foi o sentimento? Que sendo Deus, não quis ser Deus na hora de sofrer a dor. Ele escolheu ser gente, ser homem, para sentir na pele e na carne a dor do que é ser gente e a dor do que é ser homem. Ele se abdicou do seu direito. E sabe o que eu fico pensando? Que se eu e você tivesse o poder de ser Deus, o que faríamos na hora da dor? Pergunte aí, o que você faria? Certeza que você ia escolher sofrer. Sim ou não? Claro que a gente ia querer fugir da dor. Aí Paulo está dizendo assim: nessa música que eu vou apresentar a você, ela tem tom, tem notas, mas ela também tem estrofes. E você vai entender o que eu estou querendo dizer agora. Por que ela tem tom, tem notas e tem estrofes? Toda música tem essas três coisas. Ela tem tom, ela tem nota e ela tem estrofes. Nessa primeira estrofe, ele vai apresentar o sofrimento de Cristo. Está comigo aqui? E aí, quando ele começa a apresentar o sofrimento de Cristo, ele mostra, em primeiro ponto, ele não se aproveitou dos seus privilégios divinos. Ele decidiu sentir a dor. Por quê? Porque a alta consciência da sua missão, da sua vocação e do seu chamado, faz você entender que quando está passando na dor, é igual essa canção, ela tem estrofes. Ela pode até na primeira estrofe apresentar situações dolorosas e difíceis. E eu sei do que eu estou falando, porque o que parece, se isso é uma música mesmo, é que o momento da dificuldade, da decepção, da dor e da frustração nunca vai passar. É assim ou não é? Você acha que aquilo ali vai ser agora o final da sua vida? Você começa a achar que agora a sua vida se resume naquela dor. Por quê? Porque nós não temos a alta consciência de que foi Ele que nos chamou. E se Ele nos chamou, nós estamos na mão dEle.
Você não está na mão do diabo, você está na mão do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma cena extremamente humilhante. E talvez algumas pessoas aqui estão passando por um cenário exatamente assim, extremamente humilhante. Você está sentindo a dor na sua alma, a frustração, a decepção, angústias. E aí começa o processo humilhante. E aqui eu preciso destacar que não é o você ser humilhado, é você se humilhar. Porque Cristo não foi humilhado, Ele se humilhou. E isso faz toda a diferença. Porque Pedro, quando escreve, ele diz assim: humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele, não é os outros nos humilhar, é você diante daquilo que Deus está permitindo você viver, você ter a capacidade de absorver o que precisa passar por causa da causa. Vou repetir: é a minha capacidade de me submeter à dor, à angústia, ao sofrimento da situação por causa da causa. Sabe por que nós queremos fugir da humilhação? De nos humilharmos? Porque não entendemos ainda a nossa causa. Próximo versículo. Não, aqui mesmo. Assim mesmo, o quê? Não foi ninguém que humilhou ele, foi ele que decidiu se humilhar. Só que assim, existe humilhação e humilhação, sim ou não? E qual foi a humilhação que ele escolheu? Se tornar obediente até onde? Então observe comigo. Assim como existe humilhação e humilhação, existe obediência e obediência. Você pode obedecer até onde te convém. Sim ou não? Deixa eu descer aqui para explicar isso melhor para você. Não é obediência a obediência. Tem um nível de obediência que ele apresenta. Porque eu posso obedecer até onde compromete a minha integridade. Vai comprometer a minha integridade, Sandro? Eu desisto. Eu solto a mão da obediência. Porém, Cristo não. Ele obedeceu, mesmo comprometendo a sua integridade. Por quê? Porque família foi comprometida. Chamaram ele de... ele está no espírito de quem? Beelzebul. Isso compromete ou não compromete a integridade? Ele poderia, pela obediência, na hora em que todo mundo está dizendo que ele está no espírito de Beelzebul, dizer: gente, parou aqui. Vai comprometer minha integridade? Mas ele disse: não. Pode falar o que quiser ao meu respeito. E sabe onde é que tem muita gente parada dentro da igreja? Parada na preocupação de preservar a integridade. E por conta dessa tal de integridade, eu estou vendo muita gente se abdicando da verdade. A verdade, ela está acima da nossa integridade. Ontem eu estava falando para os adolescentes. E eu disse: vocês que estão cursando alguma coisa, estudando ou na faculdade, quantos de vocês têm a oportunidade de pregar o Evangelho em obediência ao seu chamado, e vocês deixam de pregar? Porque se você pregar, a sala inteira vai começar a falar mal de você.
Aí você se abdica da verdade, que você é um instrumento de Deus para pregar o evangelho naquele lugar. Você deixa de pregar porque você não quer que as pessoas falem mal de você. Então existe obediência e obediência. A pergunta que eu te faço, igreja, é: em que nível, irmão, está a tua obediência? Você só obedece até onde te convém? Você está disposto a engajar com o que Deus está fazendo nessa casa? E dizer assim: ainda que comprometa a minha integridade, por Cristo, eu vou dar a minha vida por essa causa. Está vendo? Só o Sandro que disse amém. Vou perguntar de novo: você está disposto a se abdicar da sua integridade por causa da verdade ou não? Então você precisa entender uma coisa: se você está disposto a se abdicar da integridade por causa da verdade, por que a tua mão ainda não está movendo algumas coisas nessa casa? Por que você ainda está no campo da expectativa, da espera? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver onde vai dar isso. Por que você não sai desse campo aí, de ficar se blindando, se protegendo? Deixa eu te falar, o evangelho não é proteção pessoal, o evangelho é exposição. A igreja católica é que tenta cobrir uma coisa. Cristo na cruz, eles põem um paninho aqui, não põe? Para quê? Para tentar cobrir a vergonha. Mas você sabia que, biblicamente, quando arrancaram as roupas de Jesus, a sua vergonha veio para fora? Porque ele está tentando mostrar o seguinte: para viver a realidade do evangelho e da sua vocação e do seu chamado, você vai ter que aprender que uma hora, Sandra, a vergonha vai ter que vir para fora. Sabe você, homem, que está traindo sua esposa, essa vergonha vai ter que vir para fora. Sabe você, empresário, que só nega nota, essa vergonha vai ter que vir para fora. Sabe você, linguarudo, que fala mal dos outros, uma hora essa vergonha vai ter que vir para fora. Sabe você, mentiroso, que vive mentindo com o nome das pessoas, uma hora essa vergonha vai ter que vir para fora. Porque na realidade do evangelho não é proteção pessoal, a realidade do evangelho é exposição. E isso pela obediência, porque esse é o mais alto nível da obediência. Aqui, ó, até onde? Até onde que se obedece? Agora, existem tipos de morte ou não? Existem mortes e mortes. Jesus poderia ter escolhido morrer de infarto, sim ou não? Acabou, morreu, sim ou não? Um acidente, poderia ou não poderia ter escolhido outro tipo de morte? Mas qual foi a morte que ele escolheu? A mais vergonhosa de todas. Quem está aqui? É triste o que eu estou falando, mas é só apenas a primeira estrofe. Porque na realidade do evangelho, as canções da vida, ela não tem só uma estrofe. Ela tem a segunda estrofe. Próximo versículo. Começa a segunda estrofe. Pelo que Deus tem dor? Tem. Tem sofrimento? Tem. Tem angústia? Tem. Tem vergonha? Tem. Mas deixa eu te falar, se você se permite morrer pela verdade, vai chegar uma hora que Deus não vai deixar de compor com você uma segunda estrofe.
E aí ele vai dizer: meu filho, porque você foi obediente, segurou a obediência até onde deveria segurar, agora chegou a hora de eu começar a te exaltar. De sobremaneira, ele deu um nome. Olha, não é qualquer exaltação, é uma exaltação, assim como a humilhação foi máxima, a exaltação também é máxima. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Próximo. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Aonde? Romanos capítulo 5, versículo 3, eu encerro aqui. Três. 5, 3. E não somente isto, disse Paulo, mas também nos gloriamos nas próprias, diga, tribulações. Você sabe o que é uma tribulação? Veja, a Bíblia fala sobre tribulação, provação e privação. Eu não sei porque que a língua portuguesa faz isso com a gente. E a gente tem que descobrir o que cada coisa dessa quer dizer. Só que aqui Paulo está sendo bem enfático. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias o quê? Você sabe o que é uma tribulação? Essa é uma palavra latina. Ela vem do latim. E o termo da palavra tribulação é tribulus. Você sabe o que era um tríbulo? Era uma ferramenta que os agricultores usavam e penduravam no cavalo para passar ajuntando o trigo. Juntava o trigo. E aí no tríbulos, eles separavam, o tríbulo separava o trigo que dava fruto do joio. Então o que é um tríbulo? É aquilo que separa o que dá fruto do que não dá fruto. Então quando Paulo disse assim, como é que você se gloria na tribulação? Só quem já entendeu o propósito das coisas de Deus. Só quem o Evangelho já possuiu. Quando você é possuído pelo Evangelho, você acaba, ao invés de ter tristeza na tribulação, o que você tem? Glorificação. Você se gloria. Por quê? Porque você sabe que aquela situação difícil está produzindo o que em nós? Uma separação daquilo que frutifica, daquilo que não frutifica mais. Mas aonde que a gente para? A gente para na dor, achando que a dor é maldade, que a dor vai nos levar à morte. Só que no Evangelho, a dor é Deus dizendo assim: Carla, eu vou te deixar melhor do que o que você está hoje. Rogério, eu vou te deixar melhor do que o que você está hoje. Olha para o teu irmão e diga assim: no Evangelho, a tua dor é para te deixar melhor do que o que você é hoje. Depois que o Senhor passou pelo que passou, está melhor ou não está agora? Consegue entender isso? Ele disse: me glorio nas tribulações, sabendo que a tribulação faz o quê? Olha essa palavra, a tribulação produz. Diferentemente do que muita gente vem buscar na igreja. Sabe o que muita gente vem buscar na igreja? Felicidade. Quem não quer ser feliz? Mas na Bíblia, você vê em algum momento falando que a felicidade produz alguma coisa? Porque a felicidade nada produz. Ao contrário da tribulação. A tribulação produz. A tribulação dá fruto. A felicidade não. Ela passa. É por isso que a expressão bíblica não é felicidade, é alegria. Porque a alegria não é algo que vem, acontece e de repente vai embora. A alegria é um fruto do Espírito, que quando ele é produzido dentro de nós, aconteça o que acontecer, estou alegre, alegre, estou alegre, alegre, alegre. Quem nunca ouviu essa música? Eita, é só do meu tempo mesmo. Jesus, estou velho.
Ganhou o carro. Ai, como eu estou feliz. Bateu o carro. Ai, meu Deus do céu. Já alegria não. Ganhei o carro. Claro que ninguém quer bater. Eu não torço, nem profetizo que você bata seu carro. Mas assim, riscou o carro. Bateu o carro. Isso não rouba a minha alegria. Me lembro que no Natal, estava me preparando para ir para o culto pregar, feliz, Natal, ceia, pensando no pernil, estava pensando em tudo. Minha esposa achou de ir para o monte orar. Eu disse, vai minha filha, eu vou orar de casa mesmo. Vou me preparar para a ceia, depois do culto. E ali, quando ela chegou da oração, chegou toda quietinha, Cláudia. Só mulher sabe fazer isso. Oi meu amor. Eu disse, eita, foi um batismo forte, hein? A unção desceu nesse monte, hein? Aí eu olhei, aí já veio aquele olhar assim meio, que tá pegando. Ela disse, quer dar uma olhadinha no carro? Carro novo. Aí eu disse, segundo os meus cálculos, quando uma mulher vem pedir para olhar o carro, alguma coisa aconteceu. Eu disse, fala logo, que tá tudo certo. Eu disse, não, é que assim, puxa, é Natal. Aí eu disse, eu não vou nem olhar, porque eu não quero estragar o que eu estou vivendo aqui agora. Ela disse, então, eu não vi o portão. Ele disse, e botei a traseira para dentro. Amassou a traseira toda, Cláudio. Carla, dia do Senhor, nem me levantei para ir ver. Eu digo, eu vou nem ver. Satanás é astuto, né? Mas aí naquela hora o Espírito Santo falou comigo, você é alegre, você não é circunstancial. O fruto da alegria que eu produzo dentro de você é para você trilhar por esses acontecimentos e não perder a alegria de dentro de você. Não deixe que esses acontecimentos estraguem quem você é aqui dentro. Olha para o teu irmão e diga assim, não deixe nada estragar quem você é aqui dentro. Porque a tribulação, ela produz o quê? Meu irmão, é assim, quanto mais está sendo peneirado o negócio, mas a gente fica empolgado, animado, e não, nós vamos até o fim nesse negócio. Rapaz, que geração de crente frouxa é essa? Primeira chuva que cai já não vem para a igreja. Se está sol também não vem para a igreja. Se está frio também não vem. Que geração de crente é essa? É só bater uma lata na cidade, uma festa aí da cidade, que os crentes não vêm para a igreja. Que cambada de crente covarde é essa? Não é um show de um... Pode ser um... Tem coisa que eu só posso dizer na minha igreja, eu não posso dizer na dos outros. Os irmãos vão te procurar, não traga esse pastor mais não. Irmãos, até quando você vai decidir viver esse evangelho? Que no primeiro teste que você passa, você já retrocede. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que retrocede. Está dizendo assim, tá apertado, tá angustiado, tá triste, tá desanimado, tá isso, mas assim, eu vou perseverar, porque essa tribulação não é para eu parar, é para eu continuar. Próximo. A perseverança, experiência. Sabe por que tem muito crente que não tem experiência com Deus? Porque na hora que é provado, não persevera, desiste. Você nunca vai poder contar uma experiência sua se você desiste. E sabe, quando eu me sento com muitos casais, com muitos homens e mulheres, que eu ouço história dos outros, a experiência que eles têm para poder permanecer e viver é algo que os outros contaram, não é algo que eles viveram. Sabe o que eu vim fazer nessa manhã? Declarar um novo momento nessa casa ministerial.
Você não vai se manter e viver daqui para frente pelas experiências que você ouviu de alguém e aquilo te comoveu, aquilo te chamou a atenção, e você está aqui porque alguém contou uma experiência maravilhosa, poderosa. Não, eu declaro que a partir de hoje o que vai te manter firme com Cristo são as suas próprias experiências com Ele. E a experiência produz o quê? Esperança. Essa é a parte mais difícil. Vê que é gradativo, né? Tribulação, perseverança, experiência, agora esperança. E eu termino aqui. Que triste também ver uma geração de crente que já não tem mais esperança. É horrível você viver sem esperança. Tem gente que não tem nem mais esperança da vida eterna. É triste. Só que assim, a esperança é uma arma muito poderosa que a gente tem para poder continuar. É quando tudo está conspirando contra, mas você continua crendo. É quando tudo está desfavorável, mas você continua acreditando na vida. Eu declaro um batismo de esperança nessa cidade. Bruno, Rosane, vocês são agente de esperança nesse lugar. Então não soltem a corda disso. Vocês vieram para trazer esperança para esse povo. Nós precisamos ser luz de esperança para os povos. Eu não quero chegar em nenhum lugar para ser apenas mais um que está compondo aquele cenário. Eu quero ser um agente de esperança. É sentar com alguém que perdeu a esperança e dizer para ele: eu sei o que é viver, o que você está vivendo. Olha aqui, tira a roupa, mostra as marcas, diz assim: você está passando, eu já passei. Você está vivendo, eu já vivei. A consolação que eu recebi, eu agora vou dar para outros. Não perca a tua esperança, continue acreditando. Deus pode todas as coisas. É possível sim acreditar e acontecer no que você acredita. Fica de pé só um pouquinho, por favor. Eu sei que tem a ceia ainda, mas eu preciso orar. Eu preciso orar por você que estava quase desistindo. Eu preciso orar por você que já não tinha mais esperança. E eu trago para você as palavras de Paulo: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Você tem coragem de vir aqui na frente, de assumir: pastor, eu estava perdendo já a esperança. Esperança de uma igreja de verdade, esperança de uma família melhor, esperança até de viver uma experiência com Deus. Eu já tinha fincado, pastor, uma desistência dentro de mim. Você tem coragem de vir aqui para eu orar por você? Quero orar com você. Vem, sai do seu lugar. Cria essa coragem e venha. Eu preciso orar pela sua vida.